Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Galera, esse podcast com o Vitor tá incrível. Não percam. Dengue é um tema quentíssimo. Mas antes vou falar rapidamente sobre o nosso curso prático, né? São simulações realísticas, com discussões baseadas em evidência, 12 horas de aula teórica, mais 24 horas de aulas práticas, e nele, além disso, tem material didático incluso, coffee breaks, tem 8 oficinas práticas, inclusive com traqueostomia em traqueia de porco de verdade. Então, se você quer saber mais, acesse nosso site emergenciasim.com.br, entre no nosso YouTube, segue a gente nos outros canais. Abraço. Fala pessoal, beleza? Tô aqui com o Vitor Paro, atual preceptor da Emergências Clínicas do HC da FMUSP, grande amigo. E hoje a gente vai falar de um tema no meio de uma pandemia de Covid, que é o tema da dengue. Por que a gente vai falar de dengue hoje, Vitão? E aí, Du, tudo bem? Quanto tempo, hein? Então, Du, por que a gente estava conversando? Eu achei que esse tema valia a pena a gente abrir um parêntese aqui no meio da pandemia para falar sobre outra doença infecciosa. Então, no ano passado, na verdade agora em janeiro de 2021, o Ministério da Saúde liberou um boletim epidemiológico sobre a incidência de arbovirose do ano passado. No começo, na primeira metade do ano passado, a gente teve uma incidência grande de casos, mas depois que a pandemia começou, os casos começaram a ficar bem menor do que o esperado. Isso talvez justifique muito o quadro de subnotificação, né? A dengue é uma doença febril e frequentemente, durante a pandemia, as pessoas acabavam, pelo menos na fase inicial, confundindo com o quadro de Covid. E talvez a doença tenha acabado ficando subnotificada. Em alguns estados específicos. A gente teve uma incidência muito alta em alguns estados específicos, especialmente Paraná, Mato Grosso do Sul e o Noroeste de São Paulo, em que a incidência foi cerca de 4, 5 vezes maior do que a incidência nacional da doença, isso no ano passado. Agora nós estamos em fevereiro, está chegando março. Com março a gente sabe que vem um grande aumento no número de chuvas, e isso provavelmente aqui no Brasil vai se manifestar como um aumento da incidência da doença. Provavelmente a gente vai ver casos novos e talvez casos graves e óbitos pela doença. Isso é triste, porque no meio da pandemia, talvez não tenha leito de UTI, vai piorar as coisas. Espero que a vacinação do Covid até lá esteja em grande parte da população e a gente tenha leito para os pacientes com dengue, né? Bom, então vamos começar. Vou começar falando aqui, rapidinho, das fases da dengue, né? Porque a dengue tem 2 fases. Dá para fazer até um paralelo com o Covid, né? Porque o Covid também tem algumas fases, né? Tem gente que fala 3 fases. Mas, bom, a dengue começa inicialmente com uma fase febril, que é a viremia. Se for ver, é muito parecido com o Covid, né? Começa aquela viremia, e aí depois vem a fase inflamatória, que a gente na dengue chama de crítica, né? Então, a fase febril, ela dura geralmente, na média, assim, até 4 dias, mas pode durar até 7 dias, né? E geralmente os pacientes estão bem sintomáticos, né? Tá com aqueles febre, mialgia, tá com dor articular, tá com bastante hiporexia, pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter diarreia, tem aquele rash, né, que falam que é mar vermelho com ilhas brancas. Então ele é bem sintomático. Tem paciente que desenvolve conjuntivite. E aí, nessa fase, o paciente ele não tá grave, né? Porque aí depois, na fase crítica, que vem a defervescência, né? Que geralmente começa ali lá pelo 5º dia, mas pode começar até antes, no 3º dia. E aí começa a vir os sinais de alarme, né? Que a gente vai falar mais para frente. E o paciente pode até entrar em disfunção de múltiplos órgãos e choque. E nessa fase, né? Fala um pouquinho do diagnóstico. Para fazer o diagnóstico na fase febril, é o NS1. O que é o NS1? É um antígeno, né? Geralmente o antígeno fica circulando ali até o 7º dia. Mas se for ver o guideline
do Ministério da Saúde, ele recomenda até o quinto, sexto dia. A partir do sexto dia, que já seria na fase crítica, o nível de viremia cai muito, perde muito a sensibilidade, né? Que gira em torno de 90%, mas cai muito. E aí a sorologia fica indicada. Beleza, Vitão. Então, agora que a gente falou da fase crítica, quais são os sinais de alarme que eu tenho que prestar atenção ali? Então, Du, tem um tempo já que para poder ajudar a gente a tomar conduta, principalmente no pronto-socorro, no primeiro atendimento a esses pacientes que são admitidos com quadro de dengue, que tanto internacionalmente quanto nacionalmente, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério de Saúde brasileiro, a gente divide a dengue em 4 grandes grupos, né? O grupo A, B, C e D. E eu vou chamar de dengue leve a moderada os quadros A e B, e dengue grave os quadros C e D, que na imensa maioria das vezes vão precisar de internação hospitalar. E algo que vale a pena a gente pensar, se acontecer um novo surto de dengue agora durante a pandemia de Covid, é que os casos de dengue, eles são muito dependentes da conduta hospitalar. Se o paciente não recebe hidratação de uma maneira potencializada, ele potencialmente pode evoluir a óbito. Então, a gente vai precisar muito desse leito monitorizado de UTI que você estava conversando, né, Edu? Por quê? Porque o que vai diferenciar os casos de dengue grave dos casos de dengue leve é justamente a necessidade de terapia de suporte, a perca de função orgânica, certo? Perfeito. Então, se a gente for pensar nessa perda de função orgânica, são mais ou menos os sinais de alarme, né? Então, o que vai ter? Bom, então eu vou ter aqueles sinais de alarme que sugerem para mim um aumento da permeabilidade vascular. Pela fisiopatologia da dengue, a gente sabe que a manifestação da forma grave da dengue, por um mecanismo imunológico, ele induz uma perda de permeabilidade vascular, significa que os vasos eles começam a abrir e a soltar líquido para tudo quanto é corpo. Na forma inicial, geralmente o paciente perde muito líquido, depois o poro no vaso fica tão grande que ele começa a perder, inclusive, proteína nesse meio do tempo. Então, essa é a fisiopatologia da forma grave da dengue, esse aumento de permeabilidade vascular. Inicialmente, o paciente vai ter só sinais de alarme de que ele está evoluindo para isso. Exemplos clássicos: serosite, dor abdominal, vômito, hepatomegalia, o paciente pode ter um pouco de lipotímia, hipotensão postural, e a manifestação laboratorial mais típica, que mais sugere a forma grave da dengue, que é o aumento do hematócrito. Boa. Beleza. E aí, entraria no grupo D, certo? Como é que eu vou pensar no grupo D? Porque, assim, A e B são pacientes sem sinais de alarme. Grupo C e D são pacientes que têm sinais de alarme, mas a diferença do C para o D são sinais de choque. Quais são esses sinais de choque? Boa, Du. Então, os sinais de choque vão ser os sinais que a gente conhece. O choque da dengue, ele é um choque que inicialmente tem muito componente hipovolêmico. E a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que o componente de hipovolemia da dengue não é, na sua imensa maioria das vezes, uma forma hemorrágica. O paciente ele perde líquido, ele não perde hemácia para o terceiro espaço. Só quando a forma da dengue está mais avançada, quando tem disfunção hematológica junto, é que ele começa a evoluir com sangramento. Mas a forma grave do choque da dengue não é uma forma hemorrágica, é um choque hipovolêmico, ele perde líquido para o terceiro espaço e proteína também nesse meio do caminho. Geralmente as formas hemorrágicas só se manifestam nos pacientes que fazem uso de medicações que são contraindicadas, especialmente AS, AINE e anticoagulante oral e outros anticoagulantes, que aumentariam o risco desse paciente ter sangramento. Se não tiver, é bem mais raro o paciente ter algum componente hemorrágico no quadro de choque. Boa. Eu lembro quando eu era criança, teve epidemia de dengue, sempre depois de uma propaganda de anti-inflamatório, sempre via: em caso de suspeita de dengue, não tome esse remédio. Né? O cara falava em 5 milissegundos a frase inteira, assim, aparecia um flash azul na TV. Bom, beleza, tudo isso a gente está classificando o paciente, mas rapidamente, para fazer o diagnóstico, de acordo com o Ministério, né, a suspeita do caso é um paciente que veio de uma área que tem a dengue, lógico, que tem febre, e geralmente 2 das manifestações que eu vou falar, que é náusea, vômito, um exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequia, prova do laço positiva e leucopenia. Tendo 2 desses daí, a gente faz um caso suspeito, e aí, dependendo de onde ele estiver na doença, eu peço o NS1,
ou peço sorologia, e aí eu vou classificar, como a gente falou, certo? Bom, você estava falando sobre os diferentes grupos, e aí a gente acaba classificando no grupo A e no grupo B, e tem algo que você acabou de comentar que faz toda a diferença do mundo, né? Para classificar as formas leves a moderadas, o grupo A e o grupo B, a gente vai dividir de acordo com a prova do laço. E você consegue descrever para a gente o que é a prova do laço? Então, a prova do laço é basicamente para a gente ver a permeabilidade capilar, né? Então, ela foi proposta pela OMS, né? E ela foi estudada, principalmente lá na Ásia, onde também tem bastante dengue, no Vietnã, no Laos. Então, um dos primeiros estudos foram com pacientes do Laos, né? Foram 234 pacientes. E viu que tinha uma sensibilidade de 34%. Então, a sensibilidade é baixa. Ou seja, não serve para excluir. Só que a especificidade é relativamente alta, 84% e 91%. E tem um valor preditivo positivo de 85% a 90%. Então, dado que é positivo, a chance de ser dengue é alta. Agora, o valor preditivo negativo é baixo, 32%. Então, se vier negativo, ainda assim pode ser dengue. Mas como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai primeiro medir a pressão do paciente, e a gente vai fazer a pressão arterial média, mas não é a PAM, é a média da pressão sistólica com a diastólica dividido por 2, né? Porque a PAM, você pega a pressão sistólica mais a diastólica vezes 2 e divide por 3. A média da pressão arterial da prova do laço é só pegar um mais o outro e dividir por 2. E aí, né, eu vou insuflar isso por 5 minutos, e depois que eu insuflar por 5 minutos, às vezes você tem que ficar apertando, porque o que acontece? A pressão cai, o manguito ele perde pressão. Então você precisa insuflar de novo até o valor que você mediu, e você tem que ficar regulando ali. E aí você vai deixar 5 minutos. Você vai tirar o manguito, e aí, logo abaixo da fissura que a gente tem aqui na fossa antecubital, logo distalzinho a ela, a gente vai fazer um quadradinho de 2,5 por 2,5. Se tiver mais de 20 petecas, eu faço a prova do laço positivo. Em criança, são 10 petecas. E aí também, no Vietnã, teve outro estudo com 1.136 pacientes, que chegou a uma sensibilidade muito parecida, de 41% e especificidade de 94%. Ou seja, o que a gente conclui, né? Que a prova do laço, se positiva, ela fala muito a favor de dengue, tanto que está nos critérios diagnósticos, só que se vier negativa, não exclui. Tanto que tem muito paciente que é dengue A, que não tem prova do laço. Outra coisa é que também seria um sinal de gravidade, né? Que é tanto que a gente classificaria de A, em vez de A, ele vai para grupo B. Boa, Vitão. Então, você pode falar um pouquinho dos grupos A e B? O que a gente tem que fazer? Como é que a gente diferencia eles? Boa, Du. Então, como a gente tinha comentado, o A e B é o grupo leve e moderado. E vocês vão ver que a base do tratamento da dengue é terapia de suporte, e a ideia é repor aquilo que o paciente está perdendo para o terceiro espaço por causa do mecanismo fisiopatológico da doença, fazendo com que ele evite que o paciente progrida para aquelas disfunções orgânicas que a gente veio conversando, especialmente para o choque, que talvez seja a principal causa de óbito desses pacientes. Então, qual que é a ideia? A ideia é, chegou um paciente com uma suspeita de dengue, uma suspeita de acordo com os critérios que a gente já viu pela descrição do Du. Esse paciente chega no pronto-socorro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha hipótese e eu vou começar a hidratar ele, tá? Para um paciente sadio, com prova do laço negativo, que não está tão grave, com prova do laço negativo, eu posso tratar, eu vou chamar ele de grupo A, não tem nenhuma comorbidade, nenhum sinal de gravidade, eu vou tratar ele ambulatorialmente, só orientar o paciente a receber pelo menos 60 ml por quilo por dia de líquido, e aí vai de acordo com as reposições bem indicadas, tá? Idealmente, o paciente toma água livre, mas também pode tomar água associada a eletrólitos, água associada a outras fontes de nutrientes que também são eficazes em melhorar o estado de hidratação basal do paciente, fazendo com que ele se mantenha. Mesmo se ele estiver perdendo, como eu estou repondo, ele vai se manter no basal e vai evitar que aquilo tenha uma perda mais volumétrica. Já no paciente do grupo B, que é o paciente que chega com prova do laço positivo, ou que tem alguma comorbidade, tenha sangramento de mucosa, um sinal um pouquinho mais importante, esse paciente eu vou precisar ter o principal critério de gravidade na dengue. Lembra que eu falei para vocês? O principal critério não clínico de gravidade na dengue é o hematócrito. Lembra, se eu estou perdendo o líquido, o hematócrito aumenta. Então, quanto mais alto o hematócrito, mais grave é a perspectiva do paciente com
com dengue. E aí, o que eu vou fazer? Se o paciente tem algum sinal de possível gravidade, eu tenho que dosar o hematócrito para ter um melhor critério aí, para poder definir se ele está grave ou não. Se o hematócrito estiver muito alto, eu vou chamar ele de grupo C, grave, vou internar e vou começar a conduta. Se o hematócrito do doente não estiver muito alto, aí eu posso manter ele no tratamento de hidratação via oral, que a gente já veio conversando, com 60 ml por quilo por dia. Então é mais ou menos isso que diferencia o grupo A do grupo B. Pedir exame, os dois são doentes de porta, um eu não preciso nem pedir exame, no outro eu tenho que pedir exame para ter certeza que o hematócrito não aumentou. Boa. E Vitão, eu sei que a gente deu uma revisada aí no tema, a gente leu bastante estudo. Teve aquele estudo na Nicarágua, né? Você consegue ilustrar para a galera aí? Boa, Du. Então, talvez seja a melhor evidência que a gente tem para dar essa conduta de medicação, de hidratação via oral para esses pacientes. Foi um estudo retrospectivo, ou seja, não é o melhor dos estudos, não é um randomizado, não foi duplo cego, mas eles pegaram talvez uma das maiores amostras de dengue que a gente tem, que foi cerca de 2.820 casos de dengue na Nicarágua, e eles fizeram uma análise retrospectiva entre os pacientes que precisaram ficar hospitalizados daqueles que não precisaram ficar hospitalizados. E eles notaram que tinha uma diferença importante entre a quantidade de copos de água ou de líquido que esses pacientes tinham ingerido nas últimas 24 horas. A média do grupo que ficou hospitalizado era 2,9 copos, enquanto que a média do grupo que não ficou hospitalizado, que não precisou internar, foi 5,6 copos de água, dando uma redução do risco de hospitalização em 0,7%, 0,7 vezes para cada copo que o paciente toma de água associado com um P significante. Então, estatisticamente fez sentido. Quanto mais copos de água você toma, menor a chance desse paciente internar. Só que na análise a posteriori dos dados que eles encontraram, eles viram que isso só é válido até 5 copos. Então, passou de 5 copos, não tinha mais correlação linear e aí não estava mais correlacionado com diminuição da taxa de hospitalização. Então, sim, a hidratação VO aparentemente funciona, a gente precisaria de um randomizado para ter mais certeza, mas a hidratação VO aparentemente funciona, é protetora para hospitalização até certo ponto. Depois que o paciente já está grave, que ele já hidratou e mesmo assim continua grave, não tem por que a gente continuar dando hidratação VO e você vai passar por uma outra perspectiva. Deu para entender, Edu? Boa, perfeito. E aí fica aquela pergunta, né? Da onde que vem esse 60 ml por quilo dia? A gente não sabe, né? Eu não sei dizer, pelo menos, mas esse é o que está no guideline do Ministério, né? Boa. Pois é, a gente não tem randomizado com diferentes doses para a gente ter certeza da dose. Isso tem muito a ver também com um pouco da perspectiva de hidratação em pacientes criança, né? Porque vocês vão ver que a imensa maioria dos estudos em dengue são em pacientes crianças, em pacientes pediátricos, porque é uma faixa etária de população que é mais acometida pelas formas graves de dengue. Então, é mais fácil você estudar as formas graves nesse paciente criança, geralmente com menos de 15 anos, que é a idade de corte que eles costumam utilizar. Bom, então vamos agora falar do grupo C e do grupo D, Vitão. A gente já falou como a gente divide, né? Então, C, sinais de alarme, porém sem choque. E grupo D, sinais de alarme e sinais de choque. Só lembrar que não é só choque que a gente valoriza, a gente também valoriza a presença de outras disfunções. Dengue pode dar hepatite transinfecciosa, dengue já foi descrito uma disfunção hemodinâmica grave com CIVD, hematológica grave com CIVD, pode dar disfunção cardiogênica, um dano miocárdico direto, fazendo perda de função ventricular esquerda. Então, existem outras disfunções, só que a hemodinâmica é a que tem maior mortalidade entre elas. Boa. É que o Ministério ele coloca sinais de choque, justamente tudo isso que você falou, que é além da hipotensão, oligúria, sangramento grave. Bom, então vamos lá. Dentro desse grupo aí, grupo C, o que eu tenho que fazer? Boa, Du. Então, o grupo C é um grupo que eu sempre vou internar, porque é o grupo que tem sinais de alarme. É o grupo que eu sempre vou pedir exames, e entre esses exames eu vou pedir o principal marcador de gravidade, laboratorial de gravidade, que é o hematócrito. E esse paciente, às vezes, fica na enfermaria. Se ele piorar, tiver uma piora importante, ele vai precisar de UTI. Show, Du? Beleza. E o D? Já o D é o paciente que tem sinais de choque, e choque a gente não tem dúvida, né? Choque é conduta de UTI, eu vou colher exames.
Algo em comum que eu tenho entre os dois grupos é que nesse paciente C e no paciente D eu sempre tenho que fazer diagnóstico específico. Não é a nossa prioridade, lógico, a prioridade é deixar o paciente estável, mas se eu tiver condições disso, eu tenho que tentar fazer diagnóstico imunológico, pedir sorologia ou NS1, de acordo com o tempo aí de doença que o paciente se apresente. Beleza, então a gente já tem o manejo inicial, mas e se o paciente se mantém grave? Como é que a gente vai manejar isso aí? Boa, Du. Então, os dois casos são casos de internação hospitalar e geralmente a nossa conduta vai ser hidratação via venosa. Show? Show. Como que eu vou fazer essa hidratação? Então, a gente tem poucos estudos para definir a quantidade de volume que realmente é feita. A maior parte das vezes eles extrapolam um pouco dos estudos de choque séptico, especialmente em choque séptico em criança. Mas a ideia é relativamente parecida. Você vai fazendo alíquotas de volume e vai vendo a resposta do nosso paciente. No paciente C, que não tem choque francamente estabelecido, a ideia é tentar reidratar esse paciente, porque com certeza ele perdeu alguma coisa de líquido, já que ele tem sinal de alarme. E aí eu posso usar uma taxa de mais ou menos 10 ml por quilo por hora, que geralmente é de uma solução cristalóide. A gente já fala sobre a diferença entre a cristalóide e a coloide. Mas geralmente a gente vai usar essa taxa de cristalóide e aí você vai guiar de acordo com a melhora do hematócrito, melhora da diurese e os outros padrões clínicos que a gente já usa. Depois que eu fiz essa expansão inicial, que geralmente dura aí 1 a 2 horas, aí eu vou deixar um soro de manutenção para esse paciente, ponderando que ele tem uma forma grave de dengue, que está perdendo líquido e talvez proteína para o terceiro espaço, e aí ele orienta mais ou menos uns 50 ml por quilo, para você correr isso em cerca de 14 a 24 horas, de acordo com a gravidade e a resposta orgânica do paciente que a gente já tinha descrito. Então, acho que agora a gente pode falar um pouquinho da diferença dos fluidos, né? Baseado nos estudos que tem da dengue, porque por incrível que pareça tem ensaio clínico randomizado, né? Quer falar? A gente estava discutindo justamente isso, e realmente os fluidos, os diferentes fluidos, eles já foram estudados em dengue. A gente tem pelo menos 3 randomizados unicêntricos, duplos cegos, que testaram os diferentes fluidos. Eles dividem principalmente em 4 tipos de fluido. Eles testam salina, ringer lactato ou coloides. E aí, coloides eles usam diferentes tipos, seja albumina, dextran, starch e as outras soluções de coloides sintéticos que já foram descritas, certo? Aqui no Brasil, o nosso protocolo é usar albumina. Mas como que eu faço para usar essa albumina? Então, o paciente que é melhor candidato a receber esse tipo de expansão volêmica é o paciente que chega chocado, o paciente que chega em choque da dengue. Lembra que eu falei que é um choque hipovolêmico por perdas para o terceiro espaço. Raramente tem um componente hemorrágico. O protocolo é exatamente igual ao protocolo que a gente faz para choque séptico em pediatria. 20 ml quilo, você corre isso em 20 minutos, por via endovenosa, logicamente. Você pode repetir até 3 vezes de acordo com a resposta do paciente. Deu para entender a fase inicial? Deu. Boa. Depois que o paciente, que eu fiz a expansão volêmica, eu vou reavaliar o doente. Se ele se mantiver estável, se ele melhorou e você reverteu o choque, aí você vai para uma fase de manutenção, que pode ser mais ou menos aqueles 50 ml quilo em 14 a 24 horas que a gente veio conversando. Mas se ele se mantiver chocado, se mantiver grave, a perspectiva o cristalóide não foi suficiente para reverter a perda de líquido. Significa que talvez ele também esteja perdendo proteína para o terceiro espaço. Então vale a pena a gente tentar repor essa proteína que ele está perdendo com os coloides. Deu para entender? Tá perfeito. Esse paciente, geralmente a boa opção que a gente vai ter vai ser o uso da albumina, que é o mais disponível aqui no Brasil. Geralmente a gente faz 0,5 a 1 ml por quilo da solução de albumina, e aí você vai correr isso de acordo em 1 a 2 horas, de acordo com a sua expansão que você for fazer, e aí você vai reavaliar o doente depois. Então, expandir com cristalóide 3 vezes não melhorou, eu vou para coloide, eu vou para albumina, que é o que eu tenho mais disponível no Brasil, para ver se eu consigo fazer com que o hematócrito melhore. Essa conduta ela é baseada nesses 3 estudos randomizados que eu descrevi para vocês, que talvez o melhor deles seja o estudo do New England. Como que o estudo do New England funcionou mais ou menos, Du? Bom, o estudo do New England, ele foi, dentre todos eles, é o melhor, né? Mas teve outros 2 que foram publicados ali no Infectious Disease. Mas o que o estudo do New England fez? Foi publicado em 2005, foi um estudo de Vietnã, junto com Oxford, foi unicêntrico, randomizado, duplo cego e a análise foi intention to treat.
E aí eles dividiram em 3 grupos, né? O primeiro grupo era Ringer. O segundo era um amido que era 6% de Destran 70. E o outro era um amido 6% do hidroxietil amido, tá? Na 200/0,5. E aí o que eles fizeram? Antes de randomizar os pacientes, eles dividiram os pacientes pela diferença de pressão de pulso, né? E como você falou, o hematócrito é a não clínica que é mais correlacionado à mortalidade e pior prognóstico, mas a clínica, né, é a pressão de pulso, né? O que é a pressão de pulso? A diferença da sistólica com a diastólica. Então eles dividiram em 2 grupos. Grupos muito graves, que era menor que 10, e os grupos graves, que eram de 10 a 20. E aí então eles eram randomizados. E aí eles fariam o fluido que eles fossem dar em 15 ml por quilo na primeira hora e seguido de 10 ml por quilo na segunda hora, né? E então, antes disso, eles não seguiam esse protocolo que a gente está falando aqui, né? Que a gente só dá essas coisas se for refratária. Antes eles estavam comparando qual que eu já começo de cara a dar. E aí, quantos pacientes foram colocados, né? Eram mais ou menos quase uns 500 pacientes. Foram 383 no grupo 1 e 129 no grupo 2, né? O grupo 2 era o grupo mais grave. E no grupo 1, eles compararam os 3, o Ringer e os 2 amidos. No grupo 2, eles compararam só 2 amidos. Eles não colocaram o Ringer. Por quê? Porque eles estavam com medo de precisar de muito volume e os pacientes evoluírem com edema agudo de pulmão, congestão de forma generalizada. Então, eles fizeram assim. Esse mesmo veio baseado justamente nos 2 estudos também vietnameses anteriores que mostraram que realmente o grupo coloide tinha uma incidência aumentada de edema agudo de pulmão quando comparado ao grupo do Ringer lactato. Então, eles tinham evidência para mostrar que talvez realmente não valesse a pena usar tanto volume assim. Isso. Bom, e aí a tabela 1 ficou bem similar, assim, tinha poucas diferenças entre eles. E a tabela 1 geralmente são as características da randomização, né? E foi bem similar, então não vi muito viés ali, de algum viés de seleção ou uma randomização. Bom, e o que eles viram como resultado, né? Não teve diferença para estabilização, né? O grupo dos amidos estabilizaram um pouquinho mais rápido, né? Mas não teve diferença no número de pacientes estáveis ou tempo a longo prazo de estabilização. Mas o grupo do amido normalizou o hematócrito mais rápido, né? Isso foi o que eles viram, que era um dos desfechos primários dele, né? Que a gente sabe que não é um desfecho clínico, né? Porque isso não vai... Será que normalizar o hematócrito mais rápido vai mudar a mortalidade? No caso desse estudo não mudou, porque de todos os 500 e poucos pacientes, só um faleceu, né? Então, não mudou mortalidade e não mudou nenhum desfecho mais duro clínico. Mas o que eles viram, né? Que não teve diferença em sobrecarga volêmica, teve até uma tendência maior no grupo dos amidos, a ter um maior edema agudo de pulmão. Não teve diferença no tamanho e no volume de volumes de derrames cavitários. E os pacientes com coloides também teve uma tendência a precisar de mais diurético. Por quê? Porque eles estavam mais sobrecarregados de volume. E não teve diferença em efeitos adversos gerais, exceto que os pacientes que tomaram Destran tiveram reações alérgicas severas. 8% dos pacientes tiveram reações alérgicas severas. Inclusive, depois teve até uma carta para esse estudo, para falar por que ele não fez um tipo de amido antes, seguido desse amido que eles fizeram, que isso parece diminuir o número de reações anafilactóides. Mas, de forma geral, o que mostrou? Que não muda muita coisa, talvez com o amido resolva mais rápido, né? Só que além de ser caro, né? Hoje em dia, é que esses artigos foram publicados em 2005 para antes, né? E a gente sabe que depois disso, né, 2010, 2012, até depois do guideline do OMS, tiveram estudos comparando amido com cristalóide, que foi o 6S, o estudo 6S, que foi publicado no New England, que mostrou que aumentou morte e diálise nos pacientes severo amido. Depois teve o estudo VISEP, que foi um estudo que comparou insulina com amido, que teve que parar antes porque aumentou a insuficiência renal e diálise. E depois teve o estudo CHEST, que foi o que bateu o martelo para amido, né? Foi 7.000 pacientes e teve mais diálise no grupo do amido. Então, assim,
Só para o pessoal não confundir, esses estudos eles não foram feitos com dengue, né? Eles foram feitos com outros pacientes. Pacientes críticos, pacientes graves, né? Então, de forma geral, né, a gente fica se pensando, será que no futuro, no próximo guideline do OMS, eles vão continuar considerando o amido? Vão considerar só a albumina? Como é que eles vão fazer, né? Eu não sei, você tem alguma reflexão sobre isso, Vitão? Eu acho que talvez a gente precisa de um randomizado que utilize o exato protocolo e compare para ver se o paciente melhora ou não melhora com o protocolo, né? É meio difícil a gente protocolar uma coisa tão bem definida como a OMS e o Ministério da Saúde define, tanto de volume, tantas horas, se não melhorar, faz tanto de albumina, sem você ter um randomizado de qualidade mostrando que realmente essa dose X da albumina faz muita diferença em reduzir o tempo de internação, reduzir o tempo de UTI, ou alguma variável clínica mais superficial, como pressão de pulso, ou algum outro critério assim, né? Porque, se for ver, são caras essas medidas, ainda mais no sistema público, né? E nem sempre tudo que faz sentido fisiológico tem um benefício clínico importante, às vezes é até pior, né? E última coisa, né? Do paciente ali que está com queda do hematócrito, a gente está suspeitando de sangramento, né? Teve um estudo de transfusão preventiva em pacientes com choque na dengue. O que você pode falar desse estudo aí? Eu sei que tem todas as limitações dele, mas o que você pode falar, Vitão? Boa, Du. Então, acho que talvez uma das últimas medidas de suporte duas medidas de suporte que falta para a gente discutir. A primeira, acho que é transfusão. Então, todo mundo a mídia, ela divulga como sendo febre hemorrágica da dengue, e tudo bem, faz muito sentido, porque é uma doença que tem um componente hemorrágico. Só que esse componente hemorrágico, geralmente, ele costuma ser tardio. Aquilo que é mais precoce é a queda das plaquetas, mas é muito incomum a queda de plaquetas realmente levar ao verdadeiro sangramento. Tanto que o próprio protocolo diz, você só transfunde plaqueta depois que você já descartou todas as outras disfunções de coagulação, e aí você começa a transfundir plaquetas. Essa conduta provavelmente foi baseada, entre outros estudos, nesse estudo que saiu na Pediatrics, é um estudo de transfusão profilática. O que eles fizeram? Antes de 1997, toda a equipe deles tinha uma conduta específica, que era toda dengue com menos de 30 mil plaquetas, eles transfundiam plaqueta para esse paciente, pelo menos para subir esse nível, para ficar acima disso. E desde 1997, essa equipe parou de fazer isso. A única conduta de transfusão era de acordo com graus de sangramento. E aí eles pegaram a coorte de pacientes antes e a coorte de paciente depois. Pegaram 53 grupos de pacientes atendidos antes desse protocolo e 53 pacientes atendidos depois desse protocolo. E eles viram que teve uma diferença aí significativa no tempo de internação hospitalar. O tempo médio de internação dos pacientes que transfundiam plaqueta ficava mais ou menos 7 dias, enquanto que os que não transfundiam ficava mais ou menos 5 dias, com um P significativo aí para o poder que eles usavam, que era 0,05. E ao mesmo tempo, além de aumentar o tempo de internação, a transfusão profilática também aumentou o risco de complicação, com uma taxa de edema agudo de pulmão cerca de 30% no grupo que transfundiu profilático e 6,5% no grupo que não transfundiu, também com diferença significativa aí com P de 0,05, que era o que eles queriam. E nos desfechos bons, então, aumentou o número de desfechos ruins, piorou os desfechos ruins, e nos desfechos bons, como, por exemplo, diminuiu o risco de hemorragia grave, não teve correlação estatística importante. 60% no grupo que não transfundiu, 43% no grupo que transfundiu, mas com P de 0,1, um P que não é significativamente validado, né? Um P que não é validado de maneira geral. Então, é um estudo que não é muito grande, são 53 pacientes de um lado para o outro, é um estudo que usou essa randomização por tempo, né? Antes disso eu faço isso, depois disso eu faço isso, só que os protocolos eram super discordantes, porque sabe-se lá o que realmente era feito antes de 97 e não tinha nada protocolado do que era feito depois de 97, então fica meio difícil a gente extrapolar, mas uma das ideias é essa: fazer transfusão profilática na dengue possivelmente não é uma conduta boa e que melhore e que diminui o risco desse paciente sangrar. Você quer adicionar mais alguma coisa que a gente deixou escapar da nossa revisão aí? Então, se eu não faço profilático, quando é então que eu vou transfundir esse paciente? Então, a ideia de transfundir é no doente crítico, tá? O doente que se manteve grave, mesmo com
a expansão, você tentou albumina, o hematócrito não subiu, o hematócrito continua baixo, é porque talvez ele esteja sangrando. Fez uma HDA, fez um sangramento intraabdominal, fez algum sangramento que você não está vendo, e por isso ele está perdendo sangue, e por isso ele continua chocado. Esse paciente é o paciente que vale a pena eu tentar fazer alguma medida para tratar a possível hemorragia que ele tem. E aí isso inclui concentrado de hemácia, plasma fresco congelado, vitamina K, crioprecipitado, de acordo com a disfunção que o paciente tem. Então, de forma geral, o paciente com dengue é aquele paciente que precisa de bom manejo de medicina intensiva. É isso? Exatamente isso, Du. Ele precisa de médico do lado e, diferentemente de um choque séptico, por exemplo, que às vezes demora alguns dias para ter melhora, o paciente com a forma grave de dengue, ele tem melhoras em horas, e geralmente o quadro grave só dura no máximo cerca de 2 dias, 48 horas, se o paciente receber o tratamento bem definido e o paciente for bem cuidado, e geralmente em ambiente de UTI, significa que provavelmente as nossas boas condutas, boa medicina, faz muita diferença na vida desse doente. Então é isso, Vitão. Vamos finalizar por aqui. Queria agradecer sua presença, sempre muito boa. Adoro que a gente sempre vai atrás de medicina baseada em evidência, para deixar com mais evidência possível para a nossa audiência. Quer fazer um agradecimento aí? Boa, Du. Obrigado aí pelo nosso serviço aqui. Eu acho que faz muita diferença. A gente para estudar esses assuntos e a gente descobre coisas que a gente não tinha descoberto antes, que ajudam muito a gente na prática, né? É bem legal a gente ver essas doenças infecciosas que têm umas condutas meio específicas, porque na prática você só decora esse tipo de coisa se você trabalhar muito com esse paciente, né? Então vale a pena a gente estudar um pouquinho e rever, porque na hora que chegar aquele caso grave de dengue, que é relativamente raro, você vai estar mais tranquilo e vai saber indicar as coisas de maneira melhor embasada, né? Com mais conduta, mais baseada em evidência. Boa, Vitão. Valeu. Abraço. Abraço, ficamos por aqui.